Olá! O tema da aula de hoje é planejamento e previsão em vendas. Nós sabemos que planejamento é a primeira função que ocorre no processo administrativo. É a partir do planejamento que objetivos são definidos, que estratégias e planos de ação são traçados. E isso não é diferente na área de vendas, na área comercial. Nesse aspecto, é importante considerar, principalmente para os planos de vendas, as diretrizes de marketing, principalmente as questões de segmentação, de alvo e de posicionamento. Desta forma, nessa aula abordaremos alguns conceitos relacionados ao planejamento de venda, desde os orçamentos, a forma de previsão e as informações necessárias para dar base a esse planejamento. Vamos abordar agora o planejamento de vendas. No planejamento de vendas, quando se desenvolve um documento como esse, um processo desses, é importante estar trabalhando com avaliação do mercado, verificar quanto que se pode vender no futuro, a estimativa do potencial desse mercado, ou seja, em termos de vendas, quanto que eu poderei vender nesse mercado, posteriormente, a previsão de vendas, que é a previsão futura dos faturamentos em determinada área, e, além disso, questões relacionadas com marketing, que é a segmentação e o posicionamento de mercado, assim como os processos e a estrutura de distribuição e de logística, que dará a ideia de como que se pode chegar até os pontos de venda presentes em determinada localidade. Tomemos como exemplo agora uma empresa que trabalha com móveis e cujos consumidores são da classe C. E ela está pensando agora em trabalhar em São Paulo também com essa classe. Que aspectos nós temos que considerar em relação à entrada dessa empresa nesse mercado? Primeiramente, a atratividade desse mercado, quanto se pode vender no futuro e se é interessante para a empresa atuar nesse segmento. Posteriormente, qual vai ser o segmento escolhido e, em seguida, que distribuição vai ser utilizada dentro desse segmento. Dentro desse estudo de mercado em São Paulo, foram considerados aspectos de planejamento, onde se inserem os objetivos da empresa em relação a esse mercado, assim como as metas e as estratégias que serão utilizadas nesse mercado. É importante ressaltar, então, o que envolve um plano de vendas, ou seja, como é que o planejamento vai ser estruturado em um documento. No plano de vendas, a empresa primeiramente identifica qual é o seu mercado-alvo através de estudos de segmentação e posicionamento. A partir disso, determina quais serão os objetivos de venda naquele local escolhido para atuar. E, em seguida, detalha ações, orçamentos e sequências de atividades que vão constar em planos de ação. Tomemos como exemplo a situação de uma empresa que produz papel higiênico situada no Rio Grande do Sul. Essa empresa, com base em um plano de marketing que serviu para também se construir um plano de vendas, resolveu atuar em um novo segmento de mercado, que é a região norte do país. Essa empresa, então, definiu como objetivo uma venda de R$500 mil junto a esse mercado. E para alcançar essas metas, resolveu contratar 2 representantes comerciais, um situado em Belém e o outro situado em Manaus. Além disso, a empresa resolveu contratar um supervisor de vendas que estaria avaliando as ações desses 2 representantes e também colocou 2 centros de distribuição, um em Manaus e outro também em Belém, para poder suprir as necessidades do mercado em função da distância da região sul com a região norte. Podemos perceber, então, com esse exemplo, que a atividade de vendas, apesar da sua relação com marketing, tem muito mais relação com a interação entre clientes reais e clientes potenciais. O plano de vendas, a previsão de vendas, é focada em cima desses 2 aspectos, da relação entre os clientes reais e os clientes potenciais. Além disso, a empresa resolveu definir como venda prevista para Belém de 300 mil e para Manaus de 200 mil para conseguir alcançar os 500 mil.
É importante destacar que a previsão de vendas não está relacionada apenas às atividades do gerente de vendas e do próprio supervisor de vendas. O profissional de vendas, o vendedor, ele pode ser tratado, nesse caso, como um gerente de território que vai ter que atingir os objetivos dessa região, desse território, a partir de estratégias definidas por ele e em conjunto com outras pessoas dentro da organização. Dentro do planejamento de vendas, um dos aspectos mais importantes é a previsão de vendas. Para entendermos melhor o que é previsão de vendas, vejamos agora uma definição. Previsão de vendas é uma projeção numérica do que a empresa espera vender no futuro em seus mercados de atuação, que pode ser baseada em opiniões e análises de seus profissionais. Como podemos ver nessa definição, a previsão de vendas tem relação com projeção numérica, que interferirá nas ações futuras, que definirá futuras estratégias e futuros planos de ação. É importante destacar que essa projeção, essa previsão, dependerá, para ser calculada, de fatores externos e também de fatores internos. Nos fatores externos, a gente considera todas as pessoas, todos os eventos e circunstâncias que, de certa forma, afetam a empresa e esta não tem condição de controlá-los. Como, por exemplo, nós temos as condições econômicas que darão ideia se podemos aumentar ou não a previsão de vendas. Também nós temos os fatores internos, que é a estrutura, os processos, as diretrizes e os planos da empresa em relação ao futuro e em relação ao aumento ou não das vendas a partir da sua estrutura. Tomemos, por exemplo, agora uma empresa que trabalha no ramo de cosméticos. Identificou-se, a partir de levantamento de dados, que o setor para o próximo ano vai crescer 5% e que o PIB do país como um todo vai crescer 2%. O crescimento maior do mercado em relação à economia do país como um todo se deve também a uma pesquisa que a Associação das Indústrias do Setor de Cosméticos identificou. Verificou-se que, em momentos de crise, de retração econômica, as pessoas tendem a comprar mais cosméticos em função de buscar uma forma de reduzir a ansiedade e o sentimento de crise. No entanto, mesmo com esse crescimento maior em relação à economia do país, a diretoria solicitou um aumento de vendas em 8%. Com isso, então, é necessário que se façam algumas estratégias específicas, uma vez que o desejado é maior que o previsto no mercado de cosméticos. Com esse aumento em relação ao que os diretores colocaram, a empresa então definiu como estratégia ampliar a atuação de mercado nas classes C e D, que conforme outra previsão, outra pesquisa, seriam as que mais cresceriam no mercado como um todo. Vimos então que os fatores que a empresa deve levar em consideração para prever vendas são os externos e são internos. Deve-se considerar, então, aspectos do mercado, da economia, mas também elementos internos da empresa, da sua estrutura, da sua capacidade de produção e do desejo dos seus acionistas. Além disso, é importante destacar que, em previsão de vendas, quanto maior o período para prever, como, por exemplo, 2 anos ou 3 anos, gera um maior risco na previsão. Ou seja, quanto maior o período, maior o risco de se errar na previsão desse período. Podemos fazer, nesse caso, uma analogia com a previsão do tempo. Previsão do tempo mais ampla, de 1 ano ou 2 anos, geralmente são menos seguras em termos de acerto do que previsão de 1 dia ou de 1 semana. Abordaremos agora as etapas e métodos de previsão. Uma vez que, para fazer uma previsão, deve-se saber que forma, que cálculo será feito para se alcançar isso aí. Nós temos como etapas de uma previsão de vendas, inicialmente, a definição dos objetivos, que receberão influência
dos fatores de influência que a empresa utiliza para saber quanto poderá vender no futuro. Em seguida, deve-se definir quais serão os métodos de cálculo utilizados para efetuar a previsão. E, com base nesses métodos, serão posteriormente feitas análises de dados e revisão dos números a partir da implementação desse plano. Nós temos, no geral, 3 tipos básicos de método para prever vendas: o método de pesquisa, os métodos matemáticos e os métodos operacionais, que veremos com detalhe a partir de agora. Os métodos de pesquisa são aqueles baseados em informações dos clientes, em informações dos concorrentes, em informações do mercado. É a partir desses dados que a empresa verificará quanto que ela poderá vender a mais ou a menos em um próximo ano. É baseado, então, em opiniões e em perspectivas que o mercado tem a respeito do seu crescimento futuro. Pode-se calcular a previsão de vendas também através dos métodos matemáticos. Os métodos matemáticos são baseados em dados históricos de venda. E nós temos, geralmente, 3 formas de se chegar a esses métodos, que é o método das médias móveis, das médias ponderadas e o método da análise de regressão. Vejamos agora um exemplo para cálculo da média móvel para o mês de março. Tomando como base os últimos 5 meses de uma empresa, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, sendo fevereiro as vendas estimadas com base em 15 dias de faturamento no mês, uma vez que a empresa faz o cálculo do faturamento seguinte na metade do mês anterior, a média aritmética é de aproximadamente 43 mil. Com base nos dados de março, qual seria então a previsão para abril? Se considerarmos os últimos 5 meses anteriores a abril, ou seja, novembro a março, sendo nesse caso março novamente as vendas estimadas do mês com base em 15 dias de faturamento, já que a empresa trabalha com metade do mês para calcular o faturamento do mês seguinte, e se nesse caso as vendas de março estimadas são 41 mil, a projeção para abril será 45 mil, que neste caso é a média de novembro a março. Nesse exemplo, sempre são considerados os últimos 5 meses. Por isso a média móvel. Vimos nesse exemplo que a justificativa por ser média móvel é porque a projeção inicial, que era de outubro a março, passou de novembro a abril, ou seja, sempre considerando os últimos 5 meses. Por isso que a média é móvel. Outro tipo de método é o das médias ponderadas. Nesse caso, procura-se dar representatividade a alguns períodos em detrimento de outros, ou seja, pesos diferentes para cada período de um ano. Por exemplo, tomando o caso de sorvete, os períodos do verão são muito mais importantes que os períodos do inverno em função dessa sazonalidade. Para entendermos melhor a média ponderada, vejamos o seguinte exemplo. Como podemos ver, nós temos o volume de vendas mensal de outubro a fevereiro e o peso de cada mês. É importante ressaltar que o peso, nesse caso, é definido em uma escala de 1 a 5, sendo 1 mês pouco importante e 5 mês muito importante. A média mensal, a partir do cálculo da média ponderada, nesse caso, deu 44. Como então chegamos até esse resultado? Temos então que multiplicar o volume de vendas mensal de cada mês pelo peso de cada mês e, posteriormente, dividir o somatório dos pesos dos meses utilizados no cálculo. Se tivéssemos feito, nesse caso, a média aritmética dos meses, nós teríamos o resultado de 43 e não de 44 como deu na média ponderada. Isso porque, na média aritmética, se dão pesos iguais para cada um dos períodos escolhidos para se efetuar a previsão. É importante também destacar, na média ponderada, que se pode também utilizar em conjunto a média móvel. Por exemplo, poderíamos considerar a média móvel dos últimos 10 meses,
sempre colocando pesos para cada um dos meses utilizados no cálculo. Outro método utilizado é a análise de regressão. A análise de regressão geralmente é utilizada para calcular demanda de mercado. Neste caso, se consideram dados históricos que geram uma reta que poderá definir previsões futuras a partir de uma fórmula específica. Consideremos, então, as vendas de 9 períodos em R$ 1.000. O período 1 vendeu 900, o período 2, 1.050, o período 3, 1.100, o período 4, 1.120, o período 5, 1.050, o período 6, 1.180, o período 7, 1.100, o período 8, 1.200 e o período 9, 1.120. Com base nesses 9 períodos, qual seria então a previsão para o período 10, considerando o método da análise de regressão? Para isso, podemos usar programas de softwares de planilhas eletrônicas, dentre eles o Microsoft Excel, que apresentaremos a seguir. No Microsoft Excel, após solicitar um gráfico em linhas de vendas passadas, clicar com o botão direito do mouse sobre a linha do gráfico, em azul, e solicitar adicionar linha de tendência. Em seguida, indicar a opção linear na janela tipo. Na janela opções, pedir para exibir equação no gráfico e valor do R² ou então R2. A linha de tendência é a que aparece em preto na figura. É essa linha que indicará o volume de vendas para o período seguinte, nesse caso, o 10º. Para saber a previsão para o período 10, valor de x, eixo horizontal, deve-se aplicar a seguinte equação, usando os dados que aparecem no quadro amarelo da figura. Substitui-se o x por 10, que é o número de períodos previstos. O resultado final é de aproximadamente 1.207 ou então R$1.207.000. Na análise de regressão, um dos seus dados é o R2, que nesse exemplo equivale a 0,5237, ou então 52,37%. O R2 indica a adequação da previsão baseada na análise de regressão em cima dos dados históricos. Quanto mais próximo de 100, mais adequada é a análise de regressão para esse uso de dados. Neste caso, temos uma adequação de 0,5237, ou seja, 52,37%, que para a análise de regressão está em nível adequado. Nível mínimo considerado nesse caso é de 50%. Além dos métodos de pesquisa e dos métodos matemáticos, nós também temos para projeções de previsão de vendas os métodos operacionais. O primeiro desses métodos é o que chamamos mercado de teste. Neste caso, é efetuado em uma amostra representativa, em um conjunto de clientes, uma avaliação de um novo produto ou de um novo mercado. Tomamos, por exemplo, uma empresa que resolve estudar e experimentar um novo produto junto a uma amostra. Esse produto seria um chocolate que apresenta uma camada de morango e uma camada de doce de leite. Verificou-se na pesquisa que 70% dos clientes indicaram uma probabilidade alta ou muito alta para comprar esse produto, custando um valor de R$ 2,50 a unidade. Com a previsão baseada em mercado de teste, a empresa pode ter uma ideia da aceitação do produto junto ao seu público-alvo. Nós também temos outro tipo de avaliação operacional, que é a avaliação tem que ser. Esse nome já indica que são métodos definidos a partir de diretrizes e de considerações dos diretores e dos acionistas de uma empresa. Nesse caso, se a direção quer que se cresça o mercado, as vendas, em 10%, pode se tratar de uma avaliação tem que ser. Também nós temos a avaliação baseada na capacidade. Neste caso, verifica-se o quanto que se pode vender a partir da capacidade produtiva de uma empresa e de sua capacidade de vendas. Nesse caso, se uma empresa estiver ampliando a sua produção
comprando novas máquinas e também ampliando o tamanho da força de vendas, pode-se dizer que ela conseguirá aumento de vendas em função do aumento da sua capacidade. Para tanto, consideremos os resultados de uma empresa de calçados femininos obtidos no ano de 2008. Nesse ano, foram vendidos 9 milhões. No ano de 2009, a empresa prevê um aumento de 10%, ou seja, deverá atingir a marca de 9,9 milhões em vendas. Para calcular o mês de junho, por exemplo, temos que saber os valores vendidos em junho de 2006, junho de 2007 e junho de 2008, que seriam os 3 anos anteriores. Temos que em junho de 2006 a venda foi de 870 mil, junho de 2007, 900 mil e junho de 2008, 1 milhão. A média ficaria, então, em 923 mil. Para saber o valor do mês de junho para 2009, precisamos primeiro saber qual é a sua representatividade, quando comparado a outros meses. Para isso, façamos então a média das vendas totais de 2006, que foi de 7,8 milhões, de 2007, 8,6 milhões e de 2008, 9 milhões. Temos, nesse caso, uma média de 8,47 milhões. Façamos, então, a divisão da média de junho sobre a média dos últimos 3 anos para saber a participação percentual. 923 mil dividido por 8 milhões e 470 mil dá um percentual de 10,9%. Aplicamos esse percentual sobre as futuras vendas de 2009, que são 9,9 milhões, e temos, então, 1,08 milhão para junho de 2009, que é 9,9 vezes 10,9%. De forma mais simples, poderia-se aplicar 10% apenas sobre as vendas de junho de 2008, uma vez que esse percentual está baseado no crescimento do ano de 2009. Nesse caso, ficaria próximo ao valor de 1,08 da previsão anterior. O valor de 10% mais seria 1,1 milhão. No entanto, deve-se ter em conta que estaríamos considerando apenas dados de 1 ano. Com essas previsões, com esses métodos, é importante ressaltar que a empresa deve estar preocupada de quanto essas previsões representam efetivamente a realidade. No caso anterior, se nós tivéssemos tido um mês de junho muito diferente dos outros junhos dos anos anteriores, poderíamos ter uma discrepância na previsão, apresentando um dado que foi um pouco diferente da realidade de anos anteriores. A empresa deve estar claro para a empresa isso, uma vez que ela vai estar usando esses números para previsões futuras e também para estratégias e planos futuros. Vejamos agora o orçamento de vendas e como se pode trabalhar junto à área comercial. Primeiramente, é importante destacar que um orçamento de vendas é um plano mais detalhado das contas de gastos de uma empresa. Pensando na área comercial, nós temos todos os gastos com despesas e também as previsões de futuras vendas dentro da empresa, assim como previsão de lucro dentro da empresa. Nesse aspecto, é importante destacar que se deve também ter, junto aos orçamentos, uma margem de flexibilidade, uma vez que a situação futura pode mudar e os orçamentos geralmente são feitos com base em dados passados. Nós temos como tipo de orçamentos, primeiramente, o orçamento de vendas dentro da área comercial. O orçamento de vendas é quando se abrem as contas de vendas futuras por produto ou por região ou por cliente. Nesse caso, nós teremos o volume futuro de receitas que a empresa poderá obter. Outro tipo de orçamento é o orçamento de despesas de vendas. Nesse caso, estamos nos referindo a todos os gastos previstos dentro da força de vendas, como, por exemplo, gasto com visitas, gastos com viagens e também gastos junto com os clientes. Dentro da área comercial, também temos os chamados orçamentos administrativos. Nesse caso, a empresa coloca nesse orçamento despesas relacionadas
com a gestão e a supervisão da força de vendas. Aqui entram os gastos com o suporte de vendas, com o administrativo de vendas e também com os salários e remuneração dos gerentes e dos supervisores, bem como material de escritório e licenças de software. Vamos dar agora um exemplo ligado ao orçamento de uma empresa de autopeças. Essa empresa de autopeças previu para determinado mês uma previsão de despesas de vendas de R$ 800 mil e uma previsão administrativa ligada à área comercial de R$ 400 mil, chegando então ao orçamento geral de despesa na área comercial de 1,2 milhão. No entanto, no final do mês, a despesa efetuada foi de 1,35 milhão, superior ao que foi projetado em 150 mil. Como saber o que aconteceu nesse caso? Abrindo os grupos de contas desse orçamento, as despesas com vendas foram de 750 mil, ou seja, 6,25% a menos que o previsto. E as despesas administrativas, 600 mil, ou seja, 50% a mais do que foi previsto. Nesse aspecto, é importante alertar para quem trabalhar com esse orçamento que a maneira de avaliar o que realmente aconteceu é entrando nos detalhes das contas, principalmente das despesas administrativas, para saber o que gerou esse aumento de 50% quando comparado ao orçamento previsto. Outra forma de se verificar orçamentos dentro de uma organização de vendas é em relação às cotas, que quando se resolve distribuir o orçamento em outras partes, quando se resolve separar em frações o que cada pessoa pode vender, assim como o que cada região pode vender. E não apenas vendas, mas também despesas e lucros. Nesse caso, é importante ressaltar que as cotas podem dar uma ideia e um controle melhor em cima de cada região ou em cima de cada profissional de vendas, para que a empresa consiga alcançar os resultados que ela está prevendo para o futuro. Em relação às cotas, outro aspecto importante a destacar é trabalhar com combinação de cotas junto aos profissionais de venda. Por exemplo, não apenas apresentar ao profissional uma cota de vendas, mas também uma cota de vendas combinada com uma cota de lucro. Nesse caso, o vendedor, o profissional de vendas, procurará vender da maneira melhor possível e preservando o lucro que está previsto naquela cota. Além disso, as cotas geralmente são calculadas e desenvolvidas a partir de opinião de executivos, assim como dados da empresa, dados históricos, crescimento no setor e também opinião de clientes. Para ilustrar melhor o orçamento de vendas, imaginemos agora um exemplo de uma empresa de luminárias. Essa empresa possui 10 representantes e definiu que as suas cotas para o ano seguinte seria de 15% mais, exceto um vendedor de uma região específica onde o aumento foi de 25%. Mas por que então esse aumento diferenciado para esse vendedor? Na realidade, a região onde esse vendedor atua teve um incremento de pessoas de renda alta muito grande em função de investimentos do governo. A população de renda alta cresceu nessa cidade, uma vez que houve trabalhos de ampliação da área produtiva pelo governo nessa cidade. Com isso, houve falta de moradias, na verdade há um déficit nessa cidade, e começaram a ser construídas alguns edifícios. Nesse ponto, percebeu-se que há um mercado para essa empresa que pode ser desbravado e por isso que ela definiu um aumento na cota maior do que em relação aos outros profissionais de venda. O tópico que abordaremos agora é informações de apoio ao planejamento. Pensando em planejamento, é importante ressaltar alguns aspectos ligados à informação. Primeiramente, planejamento sem informações não existe. Em seguida, planejamento com informações não confiáveis é perigoso.
E planejamento com uso inadequado das informações é arriscado. O que percebemos com essas 3 afirmações? Que, na realidade, não adianta apenas coletar informações para efetuar o planejamento, mas também saber se essas informações são de qualidade, são confiáveis e se a empresa está também utilizando-as da maneira correta. Como busca de informações, deve-se ter em mente fontes que são confiáveis. Geralmente fontes do governo, de associações de classe, são fontes que se pode confiar para se efetuar as previsões, assim como pesquisas efetuadas por institutos reconhecidos. Outro ponto nesse aspecto não é apenas a busca da informação de qualidade, mas a empresa estar também preparada a processar e a analisar as informações que ela recebe. Com isso, o risco de planejamento, de se definir coisas futuras, é menor quando se usam informações que não se sabe direito se a fonte é confiável ou quando a empresa não tem bem certo se ela está usando-as da melhor maneira possível. Para isso, apresento a vocês um exemplo que é continuação daquele que apresentamos anteriormente sobre orçamentos. Na mesma cidade que houve um crescimento grande na área imobiliária, uma loja de material de construção ficou sabendo que uma cidade vizinha teria um crescimento também na área imobiliária em função da vinda de uma nova empresa e que essa empresa precisaria de mão de obra de outros estados. No entanto, essa informação não era de fontes confiáveis, mas a empresa assumiu o risco. Resolveu iniciar o projeto para abrir essa loja na outra cidade e colocou um aumento no orçamento de vendas em 10%. Depois verificou-se que a informação era falsa, mas a empresa mesmo assim conseguiu parar com o projeto na cidade e alterar a sua previsão baseada naquela informação que não era confiável. Vimos nessa aula a importância que o planejamento possui para a área comercial e também como efetuar previsões de vendas, como se calcular essa previsão e como trabalhar com orçamentos de vendas, além da importância do uso de informações confiáveis e válidas para esse processo. Isso tudo reforça a importância de se compreender a fase de planejamento e de previsão, uma vez que é com isso que a empresa definirá aonde ela quer chegar no futuro e o que ela fará para alcançar esse futuro. Como sugestão de leitura para a aula de hoje, sugiro o livro Vendas, Fundamentos e Novas Práticas de Gestão, de Charles Futrell. Nesse livro, o autor aborda a administração de vendas e a forma como ela pode agregar valor à empresa e aos resultados futuros. Bons estudos!